Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Vou continuar falando a respeito do templo de Deus. Esse é um assunto que merece muita atenção, porque é o foco para o cristão, para o que crer em Deus, que crê que Cristo é o Filho de Deus. Esteja preparado no aguardo dele, esteja preparado ao ouvir as notícias do mundo. Amém? Então, vou fazer uma oração em prol da compreensão, do entendimento e que seja tudo que for dito aqui discernido de modo espiritual e que cause efeito, né? Que a nossa vida de fé é muito preciosa, não podemos ser inconstantes na fé, precisamos estar firmados na fé, que é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha todo o tempo, sopra como o vento, ele quer fazer morada em nós, o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, amém? Então, Pai amado, Pai querido, em primeiro lugar, Pai, eu peço perdão pelas ofensas de todos que, caso venha ouvir essas mensagens, que tenha compreensão clara sobre as ações, as atitudes, a questão da importância de compreender a palavra do Senhor de modo espiritual. Que o Senhor nos capacite a estarmos preparados a todo tempo, discernindo todas as coisas e tendo amor ao que diz as instruções do Senhor, tomando não como uma afronta, não como palavras duras, mas palavras de amor de um Pai amado que nos ama e quer nos resgatar, nos retirar da condição de trevas, de escuridão da mente, para a luz, para um novo tempo em nossa vida, para que possamos sim ter a paz do Senhor, para que possamos estar preparados no aguardo do Senhor, sem culpa, sem uma mente que venha a ser inconstante ou nos condenar, mas que possamos estar claros que nossa fé, Pai eterno, Pai querido, está firmada na rocha, no Santo Filho do Senhor. Pai amado, glorioso, que Ele sim governe sobre nossas vidas e que o Senhor venha repreender toda ação maligna, toda ferramenta, que as portas do inferno não prevaleçam sobre o vosso povo, que o Senhor nos guarde, nos guie, nos oriente, que o Senhor repreenda, Pai eterno, Pai querido, toda maquinação maligna, toda oferta maligna, Pai eterno, que o Senhor nos dê estrutura física, espiritual, para que possamos estar preparados a todo tempo. É assim que eu oro ao Senhor e que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Yeshua. Amém. Então, continuando o mesmo assunto, vou ler aqui Miqueias capítulo 5, do 1 ao 5. Se vocês quiserem acompanhar, é bem interessante, ó. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face, com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança. Pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Amém.
Aleluia. Bem, são palavras já cumpridas, porque o Filho veio, o Filho esteve em meio a um povo que necessitava, precisava de palavras de cura, palavras de esperança, palavras de conforto. Era um povo que estava sendo oprimido, tinha muitos impostos a serem pagos, tinha muitas responsabilidades e não viviam em liberdade. Eles criam, porque também estudavam, nas palavras proferidas pelos profetas vinda do Todo-Poderoso. E essas palavras gerou no povo um aguardo, uma espera, uma confiança de que viria ali o libertador, mas o pensamento certamente era: estaremos em paz e desfrutaremos da vida de acordo com o que disse o Senhor através dos profetas. Então, Yeshua vem, Yeshua discipula, Yeshua está ali de encontro aos necessitados, cura, faz grandes prodígios. A presença dele, a fala dele já era de muita importância para gerar conforto no coração daquelas pessoas. De contrapartida, tinham os fariseus, os saduceus, que sempre procuravam confrontá-lo, interrogá-lo, e não estavam gostando nada do que estavam vendo, porque um povo que esperava pelo libertador era um povo que entenderia que não seriam mais escravos. Porém, esse mesmo povo teve dificuldade de absorver e entender que o reino não era comida, não era bebida. Ainda não iam desfrutar do paraíso que vai ser revelado no livro das Revelações, que é Apocalipse, após o juízo. E é o que eu tenho colocado aqui nesses últimos vídeos. O reino aqui na terra, esse poderia ser o título também? Poderia, mas o foco é o templo de Deus, que precisa estar preparado para absorver essas maravilhas de promessas. As nações, como já foi lido nos vídeos anteriores, e terão que ir até Israel. E por que terão que ir? Porque essa é a condição de vida eterna. Vida por obediência, vida por santidade, vida por contato com aquele que nos dá a paz. Porque haverá, certamente, leva a nos entender a questão do livre-arbítrio. O próprio livro dos profetas diz que se o jovem morrerá de 100 anos e será considerado maldito. Existirá o livre-arbítrio. As pessoas serão transformadas, renovadas no modo de viver, tendo em mente que a salvação ela é por fé. Muitos serão salvos, porque creem que Yeshua, o Cristo, o Messias, é o Filho de Deus. Porque crê na palavra. Isso não significa que todos verão a Deus, isso não significa que todos desfrutarão da eternidade. E são assuntos que não são colocados. As pessoas, quando diz respeito à questão de fé, de vida de fé, é 8 ou 80. Elas acreditam que vão morar no céu, elas acreditam que depois da vinda do Mestre, elas acreditam que a terra aqui, vai ser destruída. Não. A terra passará pela regeneração. Pelo grande juízo, a terra será purificada. Os que forem salvos por fé, por isso que também existe, qualquer hora dessa eu coloco a questão das recompensas, existirá recompensa, ao ponto de pessoas preparadas vão julgar até anjos. Existirá cargos, sim, o Criador continuará com a humanidade, mas não a humanidade caída, uma humanidade que será capaz
de ouvir a orientação do rei e viver em paz. Isso é um assunto que parece difícil de compreensão, mas as próprias profecias colocam claramente, amém? Então, a paz aqui não é a paz que o mundo oferece, a paz momentânea, a paz superficial, é a paz verdadeira, que nos torna pessoas capazes de saber lidar com todas as questões da vida, tá? Para isso, vou ler aqui Romanos 12, onde é interessante sempre tá colocando qual é a nossa responsabilidade. O que o Senhor quer de nós. Romanos 12, versos 2, vou ler um também, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, processo. Precisamos passar pelo processo. E como é difícil isso? Por que eu coloco como difícil? Porque tratando-se de humanos, a dificuldade de entender que precisamos nos desprender de tudo que polui o templo, de tudo que causa pedra de tropeço, de tudo que é contrário às doutrinas, aos ensinamentos descritos nos evangelhos. Como é difícil as pessoas passarem a caminhar pelo caminho estreito. Uma hora, por conta das autojustificação, pensam que podem e nesse pensamento se confundem, se atrapalham, porque precisamos nos tornar fracos, como diz o apóstolo, porque é na fraqueza que somos fortes. Na fraqueza do quê? Na fraqueza no sentido de que tudo aquilo que alegra a minha carne, tudo aquilo que me satisfaz, tudo aquilo que me traz paz momentânea, são coisas que tornam o meu ser, né, ser humano forte. Outros se apegam à questão de fama, glamour, de capacitações, dinheiro e tantas outras coisas, mas não. Precisamos entender essa fraqueza, sim. Tem todas essas coisas que me faz auto-justificar-me nas minhas próprias obras, no meu modo de ser. Tudo isso pode provocar a minha queda, porque não é pela minha auto-justificação. Quero estar fraco diante de todas essas coisas, me tornar uma pessoa, muitas das vezes, não vista, não reconhecido pelo que eu faço, porque o que eu faço é por amor, não é para me auto-justificar. Eu quero estar com o meu espírito forte, feliz, porque isso me garante a paz. Seja situações complicadas, seja situações quais forem, ninguém poderá tirar a minha paz. Então, percebe-se então a pessoa, o indivíduo, que ele está andando nesse caminho feliz. Porque ele está completo, ele está com o mestre na caminhada, na vida dele, no todo, está discernindo todas as coisas, compreendendo todas as coisas, porque é necessário que sejamos intercessores, que tenhamos desejo de orar, nos compadecemos com a situação de tantos outros, porque estão padecendo por falta de conhecimento, padecendo por não ter uma vida firmada,
no entendimento da palavra do Senhor e vivendo, simplesmente vivendo. Porém, com muitos conflitos internos, familiares e tantos outros, não sabendo lidar muitas das vezes. Porque quando se trata da questão humana, existem muitas situações perigosas que podem ser evitadas. Uma boa parcela dessas situações podem ser evitadas com a nossa atitude, com as nossas respostas, com o nosso modo de falar, de nos conduzir, de interagir. Podemos reverter muitas situações até. Ser templo do Espírito não é só estar na garantia dessa vida eterna, da paz de Yeshua, é ser contribuinte. Por isso aqui o apóstolo, ele coloca, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Não se trata de obra, se trata do templo edificado, fazendo a diferença todo o tempo. A mente renovada, ela nos capacita a viver de acordo com o nosso governante, com o nosso rei, o nosso mestre, espera que vivamos. Não é fácil até que se entenda. Depois que entendemos, se torna fácil. Aqui em Efésios 4, versos 23, vai dizer: eu vou ler, deixa eu ver aqui, 23, 23, vou ler o 22 porque é sequência. É bom ler sempre a palavra na íntegra, mas o tempo de vídeo nem sempre dá, gente. Então, vou ler aqui a partir do 20, tá? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É como se emendasse aqui a mensagem em Romanos 12. É o que eu sempre coloco para vocês. Somos contribuintes na terra. Amar o Criador, precisamos compreender esse amor. Precisamos estar cientes da importância do amor. Como ele é profundo, como ele tem que ser verdadeiro. O amor ao próximo, quantas maldições são quebradas
quando amamos o nosso próximo, sem visar algo em troca. Ser sacrifício vivo, santo, diário ao Senhor é ter uma mente renovada que absorveu essas verdades do Evangelho, compreendendo toda a palavra do Criador, vendo o processo desde do Gênesis, quando Caim vai, oferece o cordeiro sem pecado, o Criador aceita. Caim não, Abel, tá? Desculpa. Abel, Caim oferece os frutos, ou seja, se auto-justificando. Caim trabalhou na terra, Caim se empenhou, Caim deu o melhor. Porém, Caim queria o reconhecimento do Senhor. Abel, ele também deu o seu melhor. Ele era pastor de ovelhas, só que Abel, ele está remetendo a algo que seria feito por nós. Embora Yeshua fala aos 2 homens no caminho de Emaús que a partir de Moisés, toda a palavra testificava dele, ou seja, estava falando a respeito dele. Já podemos entender que desde o Gênesis houve a queda de Adão e Eva por desobediência, buscaram o conhecimento do bem e do mal, não poderiam ali discernir tanto conhecimento, caíram porque estavam suscetíveis ao pecado. Embora ouviram os conselhos do Senhor e continuaram vivendo uma vida de acordo. Tiveram seus filhos. Houve aí o primeiro crime conhecido biblicamente. E quando eles vão fazer, antes desse ocorrido, esse sacrifício, o Criador fala para Caim por que ele deixou cair o semblante, ou seja, ele está virado. Vem passando geração de geração, o Criador tratando com o povo para que esse povo fosse um referencial, fosse um exemplo de testemunho que o Senhor era quem os conduzia. Houve queda, muitos ficaram pelo meio do caminho, nem todos entraram na Terra Santa. Depois que entraram um certo número, por não ensinarem as gerações futuras quem era o Criador que os fez passar pelo mar a seco, que fez grandes prodígios, milagres no Egito. Muitos se perderam, voltaram-se para os deuses. O Criador, pela boca dos profetas, tinha dito que eles seriam saqueados, eles seriam expulsos da terra. Ficaria ali um pequeno número que não seria morto e que foi distribuído aí pela terra. Mas eles não poderiam ficar na Terra Santa, porque a Terra Santa seria pisoteada por gentios. Ou seja, é tanta coisa, a palavra do Criador nos remete tanto ensinamento grandioso, como que a terra considerada santa poderia continuar com os verdadeiros descendentes se não estariam adorando ao Pai. Se é para ser profanada por filhos, então que gentios tome conta dela e seja pisoteada por gentios. Então, o filho vem, o governador, esse povo estava abandonado. Esse povo foi vendido por preço de carne, 1 quilo de carne. Esse povo sofreu, muitos morreram, muitos foram escravizados, muitos sofrem até hoje por causa da desobediência. O rei veio e estabeleceu um novo reino que precisa ser compreendido de modo espiritual. Então, voltando à questão dos discípulos que tiveram ali dificuldade, ficaram felizes, o Messias está conosco. Mas depois, passando a entender que esse reino não era literal e sim espiritual, antes espiritual, para que possam, depois que retornarem à terra purificada, viver esse reino literal. Estou falando, gente, palavras proféticas que estão escritas no livro dos profetas. Por isso que Jeremias coloca
Jeremias, Ezequiel, de forma muito dura, questão dos templos, que falam templo de Deus, templo de Deus, templo de Deus. Mas o templo de Deus são pessoas. Então, quando há homens responsáveis a liderar grupos em comunidades que falam a verdade, não deixa que as palavras torpes, que as mentiras iluda a eles mesmos e a um grande número, o Criador faz grandes prodígios. Porém, quando se auto-justificam, quando não se olham como verdadeiramente são, necessitados de misericórdia, pecadores que precisam se arrepender e lutar diariamente contra as artimanhas da carne, das seduções, das vaidades, essas pessoas causam pedra de tropeço para muitos. E isso é grave porque toda uma nação sofre, padece, porque são decisões contrárias à palavra do Criador que são discutidas em meios que deveria estar sendo representados por pessoas que representassem o direito, os deveres, a responsabilidade do Criador, porque fazer a vontade dele é trabalhar com a verdade, é ter misericórdia, é se compadecer, é ser justo. E aí sim, teremos evolução. As pessoas vão evoluir, as pessoas vão discernir o que ouvem. Isso no âmbito geral, na questão, nacional, na questão da humanidade. São várias questões que poderiam ser colocadas aqui. Por isso, o entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual se faz importante para discernirmos todas as coisas. Saber quando que situações complicadas ocorrem por conta da desobediência, por conta das más administrações, por conta da falta de misericórdia. Quem é que está agindo por trás dessas pessoas? E confiar que, embora sejam situações complicadas que dificultam as pessoas a compreenderem, por que dificultam? Porque se torna mais raro o número de pessoas que estão de acordo, as pessoas ficam meio que retraídas, e não. Em tempo e fora de tempo precisamos falar do Evangelho, falar da palavra do Senhor, para que as pessoas estejam preparadas. Infelizmente não vai ser todos, não serão toda a humanidade. Muitos padecem pela falta do conhecimento, muitos padecem por aquilo que lhes é dado, sem serem palavras justas, verdadeiras. Infelizmente, o mundo não trabalha a favor da palavra, o mundo não trabalha em favor da salvação, o mundo não trabalha a favor dos princípios. É um pequeno número sempre, desde o início, é sempre um pequeno número. Esse pequeno número não pode ficar retraído, se sentir retraído. Tem que buscar no Senhor, nos tempos mais difíceis, podem ser quais forem, buscar no Senhor a nossa força, para que Ele nos dê resistência física, mental e sabedoria, para levar a mensagem para as pessoas terem consciência da importância do templo de Deus, que somos nós. Amém? Então, quando você entende isso, você vai compreendendo que o Evangelho é o complemento do que fora dito pelos profetas, por isso que não podemos rejeitar jamais. Aqui em 1 Pedro, deixa eu ver aqui se vai dar tempo. 1 Pedro, capítulo 1. Versos 25.
Vou ler 24, ó, 24, 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Glória a Deus. O que é a humanidade diante do olhar do Senhor? Como a relva, como a gota de água que resta em um balde, as nações são vistas assim. O cristão, ele precisa estar atento à maldade de um grande número de pessoas para entreter o povo naquilo que não convém, em coisas insignificantes, e que levam dos pequenos aos grandes a estarem desatentos, desapercebidos, porque não foi a eles apresentado templos, moradas, pessoas, filhos e filhas do Senhor que fazem a diferença no falar, no agir, no ser. No ser, no âmbito familiar, no ser, no trabalho, no ser, na sociedade. Quando as pessoas veem e o exemplo, o modo de viver, seu sacrifício vivo, diário ao Senhor, é um evangelho sem palavras, muitas das vezes sem palavras. As pessoas observam. E ai daqueles que provocam escândalo à cruz do Senhor e Salvador Yeshua. Porque provocam escândalo pelas notícias, pelo comportamento, pelo modo de viver. Então, o modo de viver de alguém, isso somado a falas, né? Esse comportamento vai fazer a diferença na vida de muitos. E hoje estamos aí com plataformas, ferramentas, é o que não nos falta para evangelizar. Evangelizei, levar o evangelho, seja através das suas redes sociais, seja através dos contatos que você tem, seja o sacrifício vivo, santo ao Senhor. Para de levar essas questões para a questão da religião. É uma responsabilidade sua. Você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar muitíssimas almas. Primeiro, no núcleo familiar. E aí, adiante. Você pode estar perdendo simplesmente por faltar com a consciência da sua responsabilidade. Quando temos essa responsabilidade, vou dar aqui um exemplo. Os meus familiares gostam de se reunir, tomar uma cervejinha, conversar, bater papo. Eu não gosto disso, eu quero ficar distante desse povo, esse povo não busca o Senhor, esse povo isso, esse povo aquilo. Não. Estão escarnecendo de Cristo? Estão falando mal do Senhor? Estão falando mal da palavra do Senhor? Então não são escarnecedores. Se sente, converse, se alegre e seja o Evangelho. Seja o sacrifício vivo e santo, demonstrando amor, misericórdia. Tenha a oportunidade de falar algo que edifique, que é o que eu coloquei aqui. Palavras que edifiquem, palavras que vão alegrar o coração das pessoas. E o Senhor irá te honrar. As pessoas irão ver o Senhor em você. No templo, morada do Espírito, uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa verdadeira, sem falsidade, uma pessoa que ama estar ali porque ama as pessoas. Isso é só um exemplo, mas um exemplo que cabe bem nessa questão, porque é muito comum as pessoas se reunirem. Então, não seja o santo que não busca santidade dos outros. Não seja o santo que se esconde. Não seja o santo que se julga melhor. Seja o santo buscando santidade, buscando contribuir com a santidade dos outros.
Não se amoldem ao mundo. Você não vai fazer o mesmo. Seja um referencial. Mas no que se refere à questão do amor, não se limite. Não se limite. Porque devemos exercer o amor ao próximo. Amém? Espero que tenha ficado claro. Eu poderia aqui, eu vou depois colocar, para que não reste dúvida, para aqueles que ainda não tiveram acesso ao que diz o livro dos Coríntios a respeito do templo, morada, santuário do Senhor. Se você ler Coríntios capítulo... Vou deixar aqui as referências, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, pode ler todo, a partir do 12. Você vai ver ali o perigo das imoralidades, a responsabilidade do corpo, templo, morada do Senhor. Porque os livros, as cartas aos Coríntios, é uma exortação direta a respeito de vários tópicos, tá? Questão da adoração, instruções sobre adoração, é aqui no capítulo 11, os dons espirituais, capítulo 12, e aí a questão do amor no capítulo 13, e aí você vai lá para a segunda carta aos Coríntios, vai continuar o apóstolo colocando a questão da comunhão, a questão da adoração, a questão do culto, como que tem que ser. Precisamos estar capacitados, orientados do modo correto, para então sermos esse sacrifício santo diário ao Senhor, considerados templos e morada dele, amém? Então aqui eu espero que a respeito do templo, é só um início, gente, é só uma pincelada, porque toda a palavra vai nos trazer essa consciência do qual importante é, principalmente os evangelhos, Romanos, Hebreus, Coríntios, as cartas aos Romanos, mais ainda a questão da renovação da mente. Precisamos estar com a mente renovada para compreendermos e não sermos iludidos por coisas que não convêm. O que não convém? A Bíblia vai descrever. Não sejamos aí presas, né? Fáceis de serem iludidas. Busquemos ser, sim, adoradores em espírito e em verdade. Esse título é necessário, amém? Então fiquem todos na paz. Obrigada por estarem aí acompanhando, assistindo, e que vocês continuem sendo edificados, amém? Até a próxima.